Jesus como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Nós vamos ver no capítulo de número 19 do Evangelho de João que Jesus ali crucificado, os soldados ali vendo aquela cena, os dois homens estavam mortos, já tinham sido quebradas as suas pernas, mas Jesus estava ali crucificado ainda, mas as suas pernas não foram quebradas. Por que eles queriam quebrar as pernas dos que estavam crucificados? Para que a morte se antecipasse logo, para que fosse sepultado antes do anoitecer. Mas se cumpria ali o que fala lá no livro de Deuteronômio, que nenhum dos seus ossos serão quebrados. Porque o Senhor Jesus, ele veio, João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. A Bíblia nos fala que Mateus já apresenta Jesus como rei. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Marcos apresenta Jesus como servo. Vamos ver no Evangelho de Marcos que Jesus ele aparece trabalhando, fazendo muitas obras e rapidamente também desaparece. É um dos evangelhos mais curtos. Mateus apresenta Jesus como rei, Lucas como homem perfeito, mas João vem apresentar a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 1 do Evangelho de João, se você está com a tua Bíblia aberta, se você quer acompanhar, ele vai nos dizer que no princípio ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. A Bíblia diz agora que as trevas não compreenderam, ou seja, Jesus agora ele aparece, ele é apreendido, ele aparece, mas as pessoas não conseguem compreender o propósito divino de Deus. A Bíblia vai nos dizer que ali estava a luz verdadeira que iluminava. Ali estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. A Bíblia diz no capítulo 1 de João, no versículo de número 12, mas a todos quantos receberam-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Mas é bem verdade que para podermos viver esta plenitude aqui, nós precisamos crer no Senhor Jesus. Entender que Ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto nos céus. Olha! Porque se nós simplesmente vivemos um evangelho superficial, achando somente em milagres e porta aberta, nós estamos perdendo tempo na igreja. É verdade. Mas o que eu quero enfatizar aqui, João, agora ele aparece que o profeta Malaquias lá atrás, ele profetiza que ia aparecer um anjo enviado por Deus. E depois de mais de 500 anos aproximadamente, a Bíblia se cala. O Senhor se cala. Vamos ver que Malaquias é o último profeta que anuncia e é um silêncio na Bíblia. Você vai ver que agora se passa alguns anos. Nós vamos ver João apresentando Jesus, cumprindo a profecia de Malaquias, dizendo o quê? Como um arauto, João aparece, anunciando que vai vir um depois dele, que irá batizar com fogo, que irá tirar o pecado do mundo. E aquilo para aquelas pessoas na época parecia um escândalo. Alguns perguntavam: quem é esse profeta que está profetizando? E de quem está falando? Será que ele está falando do profeta Elias?
Aí João fala assim, não, eu estou falando de um homem que ainda vai vir. Não sou eu não, é um que vai vir. E eu não sou digno nem de atar as alparcas dos seus pés. A Bíblia diz que agora aparece Jesus no cenário, caminhando, e João contempla aquele homem que não tinha uma aparência, que não chamava atenção, assim como diz o profeta Isaías. A Bíblia diz agora que Jesus aparece e é batizado por João. Naquele mesmo momento, pastores, o céu se abre e João contempla, aleluia, uma formosura de uma pomba em cima de Jesus, e ele começa a dizer, olha, esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Aí João repete, esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Aí João fala assim, olha, meus discípulos, chegou o profeta de Deus. Sério? A Bíblia agora nos informa que Jesus agora sai das águas, cheio do Espírito Santo, passa pelo deserto, é tentado, é cheio da plenitude de Deus. E João continua batizando. João é preso, Jesus continua batizando. Só que João na prisão, ele manda um recado para os discípulos, fala assim, olha, pergunta se esse que está batizando é ele mesmo, que veio para nos salvar, ou se nós estamos esperando outros profetas. Jesus estava batizando e continuou batizando. Aleluia. Aí os discípulos olharam para Jesus e falaram, olha, o nosso mestre mandou perguntar se você é o que ele profetizou ou se vai vir outro profeta. Jesus continuou batizando. Jesus falou assim, olha isso aqui que está acontecendo. Vai lá e fala para ele tudo que está acontecendo. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando virem palavras contra o teu ministério, contra a tua vida, continua trabalhando na presença de Deus. Fofoca você acaba, sabe por que na igreja? Com trabalho. A Bíblia diz agora que os discípulos voltam. João é morto. E Jesus continuou o seu ministério. No capítulo de número 3, Jesus começa a instruir um homem chamado Nicodemos, um mestre, um doutor. Jesus começa a falar acerca do nascimento para esse homem. E esse homem começa a entrar em contradição porque não consegue entender a dimensão que Jesus queria envolver aquele povo. E ele começa a perguntar, mas como é que pode eu, sendo velho, entrar novamente para a barriga da minha mãe? Aí Jesus fala assim, você é mestre e não sabe o que eu estou falando, Nicodemos? Você não entende o que eu estou falando? Irmão, nós precisamos sair dessa posição de terra e começarmos a entender as coisas espirituais para poder entendermos o que Deus quer falar conosco. Você pode ter todo tipo de formação e curso, pode ser graduado em tudo, mas se você não sair da terra, não se ligar no espiritual, você vai pensar como Nicodemos estava pensando. Aí Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Aleluia. Aleluia. E tem pessoas pregando que vai entrar no céu de qualquer maneira, sem passar pela água, sem passar pelo Espírito. Aí Jesus vai lá nos evangelhos de Mateus e Lucas, vai dizer que a porta é estreita, a porta não é larga. E como é que a pessoa passa por essa porta? Aí Jesus vai explicando essas coisas a Nicodemos, e Nicodemos vai ficando cada vez mais apreensivo. E depois João dá outro testemunho. Até aí está tudo bem, irmãos? Está bem transparente? Você pode dar glória a Deus para Jesus? Glória a Deus, glória a Jesus. A Bíblia diz agora que o Senhor encontra uma mulher samaritana. E ali é uma conversa entre os dois. Jesus despede os discípulos. Jesus começa a evangelizar aquela mulher. E aquela mulher está tentando tirar água do poço. Ela foi com as medidas, os irmãos conhecem, não são estudantes da palavra de Deus. Mas eu quero dizer que chega um momento que aquela mulher ela começa a perguntar onde é que ela tinha que adorar. Alguns diziam para ela que ela tinha que adorar num lugar, e outros diziam que tinha que alugar em outro.
Mas Jesus começa a explicar essas coisas a ela e ela fala assim, você é profeta. Aí ela fala, não, é que eu tenho um marido. Ele falou, o que você tem também não é seu. Mas chegou o momento da conversa que Jesus fala assim, olha, mas vai vir a hora, e é agora, nesse momento, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então é interessante nós pensarmos nisso, sabe por quê? Porque vai chegar um momento que Deus vai querer uma verdadeira adoração. Talvez a adoração que você tem feito não está agradando a Deus. Esse tipo de adoração não é verdadeira. Ele está falando, olha, a hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Deus está falando aqui conosco nessa noite que Ele precisa de uma verdade. Ele não quer as coisas do jeito que nós estamos pensando que é. Deus está dizendo, eu procuro verdadeiros adoradores, não pessoas que estão adulterando a minha adoração. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Tu és maravilhoso, meu paizinho. No capítulo de número 13, 12, Jesus agora ele vai chegar na casa em Betânia. E quando ele chega em Betânia, pastor Rinaldo, olha que interessante. 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, aqueles dois todos mortos, capítulo número 11. Fizeram ali uma ceia, e de repente naquele culto, naquela ceia, que Santa Ceia é um culto que está acontecendo aqui hoje, esse memorial. Estavam na mesa com ele, então Maria tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com seus cabelos, encheu a casa do cheiro do unguento. E essa mulher ali agora, ela não economiza na adoração a Jesus. Aleluia. Ela entra talvez naquele culto, ela se ajoga nos pés de Jesus, quebra aquele maior valor que ela tinha, aquele perfume, unge os pés do Senhor e começa a chorar e começa a enxugar com os seus cabelos. Aquilo pareceu um escândalo tão grande para aqueles discípulos que estavam ali, que eles começaram a olhar aquilo e falaram, para que isso? Que desperdício. Judas começou a dizer dessa forma, Jesus falou assim, olha, vai chegar um tempo que eu não vou estar mais aqui. E essa mulher foi a única que chegou aqui e derramou o que ela tinha de mais precioso nos meus pés. O que Jesus está falando nessa noite aqui? Nós precisamos chegar aqui, irmãos, na casa de Jesus. Deus. Não com a intenção de pedir. Eu vou lá que eu preciso receber. Nós estamos com essa convicção agora que tudo nós temos que pedir, pedir e pedir. Mas só que o culto, ele tem que ser a Deus. Uma forma de adoração. Deus, aleluia. Nós temos que vir adorar Ele. Nós temos que vir agradecer a Ele. Merecedor, meu papai. Não simplesmente colocar Jesus na parede, Deus na parede e falar, eu preciso, eu quero, eu tenho, você tem que fazer. Meu Deus, Ele faz, Ele faz. Ele promete, Ele cumpre. Mas só que tem momentos que Ele precisa da nossa adoração. Ele se alimenta da nossa adoração. E quando nós começamos a ter uma adoração, aleluia, não superficial, mais profunda com Deus, aí o ambiente começa a ser envolvido, aí os milagres começam a acontecer, aí as portas começam a se abrir. Sabe por quê? Porque todo aquele que bate, a porta se abre. Mas como é que se bate na porta? É adorando, é adorando, é adorando, é adorando a Deus. Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Maravilhoso és tu, Jesus. Jesus agora começa a explicar que Ele é a luz que vem ao mundo para todo aquele que crê nele, para que não permaneça nas trevas. Jesus agora chega em Betânia, capítulo número 13, já estou. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Jesus agora entra em Betânia, e ele já sabe que a sua hora chegou.
de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. É interessante nesse versículo aqui, que a forma que Jesus, ele ama as pessoas, é diferente. Alguns escritores, alguns historiadores dizem que quando Jesus estava na sinagoga ensinando, e ele começava a olhar assim para as pessoas, como eu estou olhando agora, o olhar dele começava a constranger algumas pessoas que estavam ali a respeito do seu pecado. E ele sabia de tudo que estava acontecendo. E ele sabia da necessidade das pessoas. O olhar de Jesus era um olhar assim que ele esquadrinhava o coração da pessoa. Ele começava a entender qual era a necessidade. Aí ele falava assim: filha, vem até aqui. A tua fé te salvou. Aí ele fala: filho, vai e não peques mais. A forma que ele conduzia o culto na sinagoga era diferente daqueles homens. A Bíblia diz agora que ele amou-os até o fim. Ou seja, ele não abandonava os seus. Chegava um momento que parecia que até Judas estava ali. Talvez se eu estivesse ali, se eu fosse Jesus, naquele mesmo momento já tinha abandonado tudo, mas ele não. Ele foi até a cruz carregando os meus e os seus pecados. A Bíblia diz que agora acaba a ceia, tendo já o diabo entrado no coração de Judas. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Naquele culto, aquela mesa assim, como está hoje, todos estavam ali parados, sentados, esperando talvez que alguém entrasse, um servo, e tomasse uma atitude para lavar os seus pés, porque eles andavam muitos discípulos e chegaram ali de Jerusalém até Betânia, cansados, com seus pés cheios de poeira, mas ninguém tomava aquela atitude. Aí ele, como eu falei, que esquadrinha o coração e conhece a nossa mente, ele olhou e falou assim: ninguém vai descer mesmo. Ninguém vai sair do seu lugar. Então eu mesmo desço. Aí ele vai lá, levantou, tirou as suas vestes e pegou uma toalha. Jesus, ele era assim como José, ele usava uma túnica grande, por quê? Porque ele era filho de Deus, o rei dos reis. Então aqueles homens que usavam uma túnica grande, ele tinha o quê? Ele demonstrava que ele tinha condições de ser o Senhor. Portanto, ele era o Senhor dos seus discípulos. Ele era o rabi, ele era o mestre. Mas quando ele tirou aquelas vestes, ele assumiu a sua humildade. Aleluia. Aí ele agora faz melhor, ele falou assim: vou pegar uma toalha para ensinar ele. Ele vai lá, pega uma toalha e cinge a toalha nos seus lombos. O que ele fez? Aleluia. Se colocou como servo. Glória a Deus. Aí ele chamou os discípulos, mandou eles colocar os pés e arrumou uma bacia cheia de água e começou a lavar. Aleluia, Jesus. Nós precisamos, irmãos, descer da onde nós estamos Glória a Deus. para as coisas poderem acontecer. Glória a Deus. Você vai ver aqui que todo mundo ficou ali, mas ninguém foi lá fazer o trabalho de servo. Mas o Senhor foi lá fazer. Aleluia. Será que você verdadeiramente está sendo servo onde você está? Deus. A posição que Deus te colocou, talvez você esteja assim, querendo granjear um patamar maior, mas você não quer ser mais servo. Vai chegar um tempo na igreja de Jesus que não vai ter mais servo, só vai ter Senhor. Só vai ter xerife, só vai ter Senhor querendo sentar nas maiores cadeiras, querendo sentar nas poltronas aconchoadas e dar ordem: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas agora Jesus fala assim: olha, eu preciso ensinar a vocês que se vocês não descer, vocês não têm parte comigo. Glória a Jesus. Agora ele tira as vestes dele, irmãos.
ele toma uma toalha e cinge os seus lombos como servo, como escravo, e começa a lavar os pés de cada um. Começa a lavar os pés de cada um. Aleluia. Que humildade. Oh, glória a Deus. Talvez se hoje uma criança jogasse um papel ali no chão, uns pastores ou alguém com carro não vai querer pegar. Aqui eu sei que o pastor Rinaldo ensina isso, né? Aleluia, glória a Deus. Porque tem lugares, irmãos, que as pessoas falam assim, não, tem fulano para fazer. Tu imagina se Jesus falar assim, olha, como é que vai ser agora? Se ninguém lavar os pés desses homens, Glória a Jesus. como é que eles vão participar? A mesa toda pronta já. Eles tinham que ser lavados para poder participar do alimento. Como é que vai participar do corpo de Cristo sujo? Aí ele falou, eu preciso lavar vocês. Aleluia. E nessa noite, irmãos, a palavra quer nos lavar. A palavra, ela quer nos limpar, ela quer nos purificar, para nós podermos participar do corpo e do sangue do Filho de Deus. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender. Porque se nós não tivermos, aleluia, lavado através do poder da palavra, nós não vamos ter parte com ele. A Bíblia diz que o Senhor agora começa a lavar, pôs uma bacia, água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Começou a enxugar com a toalha que estava cingida. Escrava. Certo? E muitos não querem ser servos do Evangelho. É verdade. O apóstolo Paulo disse que ele era escravo. Ele já não tinha mais como sair. Ele já estava engranjado aqui. Nós não temos mais como sair do Evangelho. Nós já estamos presos. Aleluia. Nós estamos agarrados aqui. Isso faz parte da nossa vida. Glória a Jesus. Não tem, nós somos escravos do Evangelho, nós somos presos. Nós somos servos. A Bíblia diz agora que ele enxuga com a toalha que estava cingido. Aí veio Pedro. Aleluia. Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu e disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Glória a Jesus. E tem pessoas igual Pedro. Aleluia. Tem pessoas igual Pedro. Com as atitudes que Pedro tomou aqui. Tem pessoas assim. Jesus agora está lavando, está purificando para poder participar. Está acontecendo e a pessoa está ali. Eu não preciso disso. Não preciso de ser lavado. Glória a Jesus. Não preciso de ser lavado, não. Eu estou bem. Não preciso de ser orado, eu estou bem. Não preciso de jejum, eu estou bem. Tem pessoas assim. Aí Jesus falou, porra, isso que eu faço agora, tu não sabes, tu agora, mas tu saberás depois. Aleluia. E tem pessoas que precisam, mas dizem que não precisam. Glória. Tem pessoas que estão dizendo, olha, eu não preciso de ser lavado, não. Talvez, quando Jesus, ele falou assim, olha, coloca gasofilácio aqui e começa a depositar o dízimo e a oferta. Aí todo mundo depositava. Vinha um, jogava aquele dinheiro todo. Outro jogava as riquezas. Aí veio uma viúva e jogou aquela moedinha. Aí Jesus falou, olha, de todos que depositaram, essa foi a que mais depositou. Talvez, se fizéssemos isso aqui agora e ficasse parado olhando quanto a pessoa vai depositar, você ia começar a falar, não precisa disso não. Para que isso? Para que isso? Para que isso? É porque ela está tão atrelada às coisas materiais que não entende que precisa de ser lavada por Deus. A Bíblia diz agora que Jesus responde, olha, se eu não te lavar, tu não tem partes comigo, Pedro. Aí disse Simão Pedro, Senhor, Aleluia. não lava somente os meus pés, lava todo o meu corpo nesta hora. A minha cabeça, as minhas mãos. Irmãos, precisamos ser lavados nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Porque os lugares que os discípulos andavam, tinha muita poeira, precisavam lavar os pés.
E o lugar que nós andamos nesse mundo é um lugar que tem muito pecado. É um lugar que tem muita impureza. E precisamos ser lavados todo dia pelo poder da palavra. Mas como é que eu vou ser lavado todo dia pelo poder da palavra? Domingo tem culto. Tem escola dominical, tem doutrina, tem libertação, então você está sendo lavado pela palavra. E ela vai te lavando, ela vai te purificando. Porque quando você senta na tua casa e liga a televisão, você observa as coisas que é pecaminosa. Aí você anda talvez em caminhos pecaminosos, escuta coisas que vai destruir a tua espiritualidade. Aí você começa a ficar com a tua carga de espiritualidade baixa. Você precisa o quê? Ser lavado pelo poder da palavra de Deus. Por isso que você falou, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Depois de lavado, a Bíblia diz que eles foram para cear. Mas nessa noite, irmãos, eu e você precisamos ser lavados pela palavra de Deus. Aí Jesus falou assim, olha, vós me chama de mestre. Chama bem. Mas vocês viram o que eu fiz? Vocês têm que fazer a mesma coisa com o teu irmão. E aí? Dá para fazer isso? Dá para você agora descer e lavar os pés do teu irmão? Eu não digo literal não, tá, irmãos? A parte espiritual. Foi como foi dito aqui, dá para pedir perdão nessa noite? Dá para perdoar nessa noite? Mas, pastor, é muito grave, pastor, o que aconteceu. Não vai dar para pedir perdão não. Só que eu aprendi que o perdão, irmãos, a mágoa, ela é como um câncer. Ela vai te consumindo por dentro. É como você arrastar um caixão, um morto, está sempre na tua mente você arrastando aquilo. Aí de repente a pessoa vai para o juiz, e você não tem mais como pedir perdão. Aí já era. E aí? É por aí. Mas nessa noite, à noite, nós lavarmos através da palavra de Deus. Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se saber dessas coisas, bem-aventurados vós, se as fizerdes. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe dessas coisas? Tem feito essas coisas? Você é bem-aventurado. Ele está dizendo aqui. Se você é maior e serve o menor, você é bem-aventurado. É só seguir o que João está dizendo aqui. Deus de maravilha, aleluia. Aí João vai terminar o seu livro dizendo que quando Jesus terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, a sua roupa, e voltou ao seu lugar e respondeu: vocês entendem o que eu fiz? Vai e fazeis também com os outros. Glória a Deus. Aleluia. Posso colocar de pé, pastor? Aleluia. És lindo, pastor. Coloca de pé, irmão.